Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Hoje, aqui na plataforma do Núcleo de Estudo de Direito Constitucional, temos a satisfação de receber o doutor Diogo Diniz. Doutor Diogo Diniz, atualmente é superintendente do SESI Maranhão. Exerceu a atribuição de superintendente também na FIEMA Maranhão. Foi secretário municipal em São Luís, onde desenvolveu um excelente trabalho para a nossa cidade. Ele é mestre em Direito do Instituto de Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão. É advogado respeitado em nosso estado. Seja bem-vindo, doutor Diogo. Muito obrigado, professor Paulo. Para mim é uma satisfação. E só faltou dizer que também sou oriundo do NEDIC, que é um dos títulos que mais me orgulha. É verdade. O Diogo, ele, na realidade, o doutor Diogo foi um dos nossos integrantes mais importantes do Núcleo de Estudo de Direito Constitucional. Ele foi fundamental na história do Núcleo, porque nos ajudou, junto com outros destacados alunos, a viabilizar o mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão. Hoje, aqui com o doutor Diogo Diniz, vamos conversar sobre desenvolvimento em Maranhão, aproveitando toda a expertise que ele já tem, tanto no serviço público, na iniciativa privada. Doutor Diogo, nos responda, o que falta para o Maranhão ele encontrar os meios ou os caminhos que levem ao desenvolvimento? O que o Maranhão precisa fazer para se tornar um estado desenvolvido e deixar de lado o passado e um presente com muitas dificuldades econômicas e baixos índices de desenvolvimento humano? Boa noite a todos, boa noite, professor, novamente. Professor, para mim, se essa pergunta for feita a diversos pesquisadores, a diversos entendedores e as pessoas que praticam suas atividades negociais no Maranhão, suas atividades institucionais no Maranhão, cada um vai dizer um fator diferenciado, alguns convergentes, outros divergentes. Mas eu vejo que uma das grandes questões pressupostas do Maranhão está antes de qualquer balizador que nós analisemos, se chama vocação. O Maranhão é um estado que chega no século XXI ainda sem descobrir o potencial da maior parte do seu território. É um estado que chega em 2021 debatido até recentemente vocações agroindustriais de pouca relevância, agroindustrial não, praticamente extrativista, não chega a ser agroindustrial, extrativista de pouca relevância, que após mais de 50 anos de debate chegamos à conclusão de que para lugar nenhum avançamos. Tanto é que pouco se fala hoje. Basta nós relembrarmos aqui o ciclo do babaçu. Nós falávamos que o babaçu é uma grande riqueza do Maranhão. Transformamos essa riqueza em quê? Enriqueceu quem, como e onde os indicadores econômicos foram alterados pela cultura do babaçu. É uma cultura típica de subsistência. Subsistência não desenvolveu estado nenhum do país e nem de lugar nenhum do mundo. É um combate à miséria, no máximo. Não uma política de desenvolvimento. Se nós levarmos em conta mais um outro exemplo agora positivo, que deve se somar a esse exemplo negativo, nós temos o uso das terras do sul, da Chapada Sul do Maranhão, que antes eram improdutivas, especialmente pelas serras, por aquele relevo que começa a se acentuar para o sul, e a vinda de pessoas do Rio Grande do Sul, da região sul do país, com novas técnicas de plantio, permitiu que aquela região fosse uma das mais pujantes economicamente do estado. Se o senhor chegar na região de Balsas, no entorno de Imperatriz, a Açailândia, você consegue perceber dinheiro circulando, é nítido. Você não consegue ver o nível de estruturação, de infraestrutura de cidade que tem em São Luís, por ser a capital. Mas você sente o dinheiro circulando, você sente um número muito maior de pessoas enriquecendo junto com o ciclo econômico. Como foi feito isso? Com o processo básico de tratamento do solo, e eles também terraplanaram, olha a audácia, eles terraplanaram os topos das serras, inclusive uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar e beneficiadora para álcool, chama Agroserra. Ela planificou os topos das serras, comprou a terra a preço de banana. Eu falei com um dos fundadores, ele disse que comprou a terra dele, não daria para ter comprado 10% do quantitativo no sul.
E eles fizeram aquilo, hoje são empresas, assim, do nível de produção elevadíssimo. Então, se percebe, de um lado, quando se segue uma vocação errada, o fracasso vem com muita certeza, e quando se segue uma vocação certa, você chega a um êxito muito marcado. E em relação a isso, agora que o Maranhão vem debatendo o refazimento do seu zoneamento ecológico e econômico, que prevê que usos podem ser feitos em cada bioma do estado. E agora que nós terminamos no ano de 2019, começo de 2020, o bioma amazônico, ainda falta debatermos o bioma cerrado e todos os outros. Tem que lembrar que o Maranhão é um estado de transição entre o Nordeste e o Norte, que tem característica das duas regiões, e tem 22 micro-regiões, macro-regiões que a gente precisava debater e especificamente o que implantar. Acho que esse é um começo de resposta, professor, que pode ser aprofundada com outros pontos de uma pesquisa bem interessante que eu levantei os dados para debatermos aqui. Perfeito. Sobre essa questão justamente das vocações, é algo que nós realmente precisamos discutir e desenvolver, inclusive no Brasil. O Brasil também, ele se encontra estagnado, não somente o Maranhão, e se encontra estagnado há muitas décadas também por falta de planejamento, por conta de falta de conhecimento de suas potencialidades. O Maranhão é um grande exemplo, já que integra o país, só que essa questão no Maranhão ela é secular. O Maranhão teve um momento de bonança, mas se perdeu absolutamente no tempo, ele perdeu importância econômica, perdeu importância política por não ter identificado essas vocações. O senhor já nos coloca que o Sul, pelo menos alguns empresários, notadamente empresários do setor agrícola, da pecuária, enfim, de fora do Maranhão, descobriram essa vocação em terras do Maranhão. O que pode ser feito de maneira mais acelerada, mais rápida? O senhor mencionou a necessidade de conhecer vários biomas. O que pode ser feito para identificar mais rapidamente essas vocações, de modo a que os empreendimentos venham e que essa pobreza que assola o Maranhão, ela se constitua em algo do passado em pouco tempo? Professor, o senhor é uma pessoa que gosta sempre de citar o padre Antônio Vieira. A gente ainda precisa, no Maranhão, implantar o capitalismo. A gente ainda vive ali na época do mercantilismo, na moral católica que condena o lucro, condena uma série de questões. Nós somos pouco afeitos a debatermos uma economia de ponta e ter um pouco de agressividade nos nossos objetivos. Nós somos um estado que chove boa parte do ano, temos terras ricas, temos uma hidrografia fantástica. O que falta centralmente no Maranhão, em uma parte, é termos projetos e pesquisas que debatam, entre outras coisas, 3 pontos centrais. Educação. Isso não é um discurso vazio, vou justificar por quê. Não é um discurso politiqueiro como a gente ouve bienalmente em período eleitoral. Infraestrutura e um ambiente de negócios que seja seguro, estimulado e conectado. O que eu quero dizer com a educação? Existe uma pesquisa que todos que estão nos assistindo podem ler e sugiro que leiam, porque é fantástica, chama Ranking de Competitividade. É um site rankingdecompetitividade.org.br. É um site em que pesquisadores atribuem notas a uma série de grandezas do desenvolvimento dos estados brasileiros. E esse site é apoiado por grandes investidores como a B3, que é a nossa Bolsa de Valores. O Maranhão figura invariavelmente entre os últimos estados do ranking. No ranking geral, nós só estamos à frente do Pará, do Paraná, do Piauí e do Acre. Vamos levar em consideração que o Pará, a maior parte não pode ser utilizada por questões ambientais. Roraima é um estado muito menor do que o Maranhão, então ele precisaria de uma economia com produtos de valor agregado altíssimo para chegar no potencial agrícola mínimo que as terras do Maranhão nos permitiriam. Piauí é um estado árido e Acre é um estado pequeno. Então, não haveria proporcionalidade para nós discutirmos com o que a gente perde. É um problema estrutural marcado. Mas, em relação aos 3 fatores que eu citei aqui, em matéria de educação, nós temos aqui, quando a gente vai analisar
o índice de competitividade geral, porque eu estou dizendo que a educação é um elemento triste para o país, porque no quesito capital humano, que é um dos mais importantes que eles avaliam, o Maranhão é apenas o 20º estado do país. O que se verifica na análise deles? É um dos estados que tem a mão de obra mais barata, ou seja, isso atrai indústrias. Mão de obra em quantidade, grande quantidade, e mão de obra barata. Só que onde eles esbarram? Baixa qualificação técnica, um dos menores percentuais de profissionais com curso superior do país. Além disso, nós temos uma baixa produtividade geral do trabalhador. Isso quer dizer o quê? Que o mesmo trabalhador contratado no Maranhão, comparado com um trabalhador de outro estado, ele faz o mesmo serviço em tempo muito maior do que o outro leva. E isso, por sua vez, afasta o desenvolvimento, porque afasta a formação de empresas, o capital escorre, o capital não entra. Nós temos que parar no Brasil com a ideia de que é o Estado que tem que promover desenvolvimento, porque isso leva a economias alavancadas e falsas percepções de riqueza. O Estado não consegue manter esse patamar de riqueza por muito tempo, esse patamar é gerado pela iniciativa privada e mantido pela iniciativa privada. Então, quanto mais estatizante, e o Maranhão tem uma tendência estatizante muito forte, não só pelo atual governo, mas tem um histórico disso, desses governos muito estatizantes e da crença popular de que o Estado é o grande salvador da pátria, nós vamos deixando a iniciativa privada de lado. Então, os baixos índices educacionais fazem com que o Maranhão tenha uma mão de obra barata, mas pouco aproveitável. Nós temos até mesmo bares em São Luís, que os garçons são trazidos de Pernambuco. Então, é algo absolutamente fora de contexto. Nosso FIDEB, em 3 anos, conseguiu evoluir coisa de 0,7%. 3 anos de desenvolvimento, nós avançamos 0,7%. Saímos de 3,4%, bem abaixo da média nacional, para 4,1% em 2020. Isso faz com que as pessoas saibam que, se vierem para trazer uma indústria, um grande comércio ou um grande ramal logístico para o Maranhão, ele vai ter o custo de atrair uma mão de obra para cá, e isso vai fazer essa mão de obra ficar bem mais cara. Então, o fator educação, ele não pode ser um discurso político, ele é também um discurso que a iniciativa privada tem que manter. Essa questão eu considero absolutamente interessante, porque nós vivemos num círculo vicioso. Independentemente de correntes políticas ou quem esteja no governo, há como que um comportamento que foi construído no Maranhão com muito mais intensidade, mas é algo de Brasil também, mas aqui, por conta de um acúmulo de atrasos, é um estado muito mais rural, é um estado em que os índices de desenvolvimento são muito mais baixos, enfim. As correntes, as classes políticas, todas elas, estão muito mais interessadas em manter seus poderes locais, seus poderes regionais. Então, não há uma coalizão, um compromisso real para o desenvolvimento do Estado. O que a iniciativa privada tem feito de forma mais concreta para convencer essas estruturas que nós só vamos poder quebrar esse círculo aí vicioso do atraso com uma nova perspectiva? Ou a iniciativa privada não tem pensado ainda nessa questão, não tem enfrentado esse problema? Eu acredito que enfrenta, mas enfrenta de uma forma muito acanhada, professor. Por exemplo, cada grande ramo da economia, cada grande cadeia produtiva, a indústria, o comércio, a área rural, tem seus serviços autônomos, como o SES e o da indústria. E nós temos trabalhado muito fortemente em educação. No entanto, como eu disse para o senhor, esse discurso não pode ser marginalizado. A educação brasileira tem que ser debatida fora do período político. E tem que haver um debate um pouco menos ideológico em torno dela. Nem ideologia de esquerda, nem ideologia de direita. Nós vamos ter novamente a apreciação do Fundeb pela Câmara, foi devolvida recentemente pelo Senado, vai ter que voltar para a Câmara. Lá se debate o Fundeb, educação pública para o Brasil, para os brasileiros, isso e aquilo. No entanto, pontos importantes da medida caíram por debates ideológicos. Tem que ser do poder público e tudo.
a educação no Brasil é vista como algo santificado e cristalizadamente público. E isso faz... No Brasil, infelizmente, a ideia de público é ligada à ideia de que não é de ninguém. A gente tem uma dificuldade grande de relacionar a coisa pública com a coisa de todos. Então, o que nós temos visto é um baixo rendimento da educação pública, salvo honrosas exceções. Do Maranhão temos o exemplo do Liceu Ribomarense, por exemplo, que é uma honrosa exceção a esse baixo índice geral de educação, mas, além disso, nós temos um gap enorme entre os índices de educação básica do município, dos municípios no próprio IDEB, dos 217 municípios, isso não tem como excluir nem São Luís, com o índice das escolas estaduais. E como o Estado tem educação de ensino médio e os municípios de educação básica, esse aluno chega ao ensino médio extremamente fragilizado. Ele chega ao ensino médio com uma base, uma educação básica de nível baixo. O Estado não consegue, em 3 anos, nivelá-lo para mandar para o ensino melhor, o que faz com que a gente vá tendo gargalos de qualidade profissional ao longo do período. E esses debates de quais caminhos a educação brasileira vai estar, eles não seguem, por exemplo, o quantitativo de vagas que cada área oferece. O Estado se preocupa muito pouco. O senhor é professor da UFMA. Quantas vezes nos últimos 10 anos na UFMA o senhor ouviu a UFMA sentar e planejar? O Maranhão vai se desenvolver nas seguintes áreas, vamos abrir os seguintes cursos para atender o desenvolvimento maranhense. Quantas vezes o senhor viu esse debate na UFMA? Nunca. Então, mostra que nossa educação, ela é autopoética, ela se alimenta e ela pratica tudo para ela mesma. Ela não tem um fim comercial e ela é extremamente... A educação brasileira é uma educação de monastério. Ela é feita em círculos fechados, para pessoas de círculos fechados, e as exceções que nós abrimos são para pessoas que nunca vão poder fazer parte desse primeiro ciclo. Então, nós construímos igrejas quando a educação devia construir um espaço público altamente qualificado. E esse processo no Maranhão é muito mais acentuado. E me parece também que é grave como uma instituição, como a Universidade Estadual do Maranhão, que poderia funcionar como uma grande alavanca desse processo, não tem sido utilizada, na minha percepção, de forma adequada. Porque eu cito aqui 2 exemplos, a Baixada Ocidental e a Baixada Oriental. Uma com grande vocação para o turismo, outra com grande vocação para a pesca, para a indústria da pesca. Há uma infraestrutura universitária adequada nesses 2 polos, de modo a estimular, a qualificar as pessoas dessas regiões? O que nós temos percebido são pessoas que vêm de outros estados ou até mesmo do exterior para explorar e quase escravizar essa mão de obra absolutamente despreparada. Nem podemos chamar de mão de obra as pessoas altamente desqualificadas que nós temos no Maranhão. Exatamente. Isso é uma grande questão. E há também, professor, uma falta de um processo de liderança mais claro no Maranhão. Vou dar um exemplo para o senhor. O senhor chega em uma cidade como Rosário. Rosário é uma cidade relativamente pequena. A poucos metros um do outro, nós temos um Senai e um IEMA. Seria muito mais barato para o Estado conveniar com o Senai e fazer um IEMA onde não houvesse um Senai. Nós vemos IFMA e o EMA juntos. Não seria mais barato o Estado conveniar com o IFMA e fazer um polo em outro lugar? Então, nós vamos criando núcleos grandes de estruturas públicas sobrepostas e pesadas, muitas vezes vão criando custos aleatórios para alto custo e custos aleatórios que não são aderentes àquelas realidades, para que, no final, o resultado seja baixo ou baixíssimo, quando nós poderíamos concentrar esforços e cada um adotar ou planificar a sua atuação naquela área. Por exemplo, se um é cobrado, trabalha com a perspectiva de bolsa. Você manter 10 anos de bolsa é mais barato do que uma construção. Claro. E você faria a construção em outro local. Então, mas o que importa para a política no Maranhão e no Brasil, em boa parte, é o quê? Esse tipo de comportamento que gera propaganda, frutos que são superficiais, não beneficiam a população. Ainda há uma visão patrimonialista e clientelista muito forte.
E, no fundo, é um ciclo vicioso. A educação quebra essa lógica, e essa lógica não quer ser quebrada pela educação. Então, há um risco de sabotagem eterna, e aí Sim. acaba que a educação e política vivem o dilema do prisioneiro. O político não mexe muito na educação para desenvolver, porque se a educação for desenvolvida, tira ele do lugar. Então, eles ficam cada qual no seu lugar. Um não mexe com o outro, quando o ideal seria o oposto. Além de manter estruturas muito pesadas que defendem tão somente os seus próprios interesses, não os interesses do Estado. Significa que falta projeto. Doutor Diogo, uma outra questão... Projeto e planejamento do desenvolvimento e da entrada do Estado no território. Isso é um problema que é ainda mais grave. Sim, é grave. Se espalha no território. Sim, exatamente, porque o Estado, que deveria entrar com segurança pública, com infraestrutura, ele não aparece, ele não se mostra, não é? E, ao mesmo tempo, impede que a iniciativa privada atue, porque sem esses elementos fica praticamente impossível a iniciativa privada ela ingressar. Eu queria aqui conversar também um pouco sobre alguns exemplos exitosos de desenvolvimento a curto prazo ou a médio prazo. Eu citaria aqui, Estônia é um país pequeno, na Europa do Leste. A Austrália é um exemplo de país que enfrentou dificuldade e se desenvolveu. A Coreia do Sul é outro grande exemplo. Singapura é um outro exemplo. China, apesar de todos os problemas, não deixa de ser um exemplo. O que nós podemos aprender com esses países para avançar nesse processo, tendo em vista todas as tecnologias que nós temos à disposição hoje em dia? Então, o tempo é diferente, nós podemos fazer muito mais coisas em pouco tempo ou em menos tempo. Exatamente. E o senhor trouxe um caso extremamente emblemático, que é o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul passou por um processo de reinvenção de sua educação em um prazo extremamente curto, em questão de décadas. Ela reinventou a educação dela. Um prazo tão ou menos elástico do que nós tivemos desde a redemocratização. O Japão foi totalmente devastado pela Segunda Guerra, com um apoio muito forte dos Estados Unidos, e o foco da educação na produção industrial, no consumo interno, em tecnologia e em educação, ele hoje é a potência que é. Nós temos um Estado que, na década de 40, foi devastado de um jeito e cresceu com profundas restrições, como são impostas historicamente aos derrotados numa guerra. E se reinventaram porque apostaram numa educação inovadora, apostaram em sua infraestrutura e apostaram no ambiente de negócio correto, que foram exatamente os 3 itens que eu apontei. Se o senhor levar, por exemplo, professor, em conta a infraestrutura, o Maranhão é o 23º estado brasileiro em matéria de infraestrutura. Nesse ranking de competitividade que eu citei há pouco, os piores índices que nós temos: telecomunicações, não é a qualidade só, é o acesso a lugares que nem tem. É algo mais primário para nós debatermos em 2021. O acesso. Disponibilidade de voos. É um estado que até mês passado não tinha voo direto para sua segunda maior cidade. Todos os estados do país retomaram voo entre as principais cidades. O Maranhão não. Eu mesmo passei. A primeira vez precisei a unidade de Imperatriz, levei 13 horas dentro de um ônibus e na outra 10 horas em um avião. É algo vexatório, algo que se fazia em 50 minutos em um voo. Para conseguir ver uma unidade de educação e saúde que nós iríamos inaugurar lá. E o último elemento é a qualidade das estradas. Os melhores são energia. Qualquer indústria, qualquer empreendimento procura energia. Mas a gente está em 2021, em que se fala em indústria 4.0, que se fala em internet das coisas, que se fala em tecnologia revolucionando o processo produtivo. É pensável uma indústria se instalar em algum lugar que não tenha condição de acesso a uma internet de qualidade, com uma banda larga adequada, que permita o investimento maciço em tecnologia. Esses locais estão
fadados a viver construindo coisas do século retrasado, não é nem do século passado. Porque o que vai ser feito lá? Uma indústria de ponta não vai. Um ramal logístico relevante não vai. Se nós olharmos aqui o Tegran, que é um ramal logístico que traz uma riqueza enorme para o Estado, ele é todo automatizado, é tudo feito com gestão à vista, com internet das coisas, tambador de vagão, esteira. Vai botar isso onde? Lá. Com que banda? A empresa vai construir, passar o cabo, criar a condição para ela fazer com Mato Grosso bem aqui, com uma política fiscal Tocantins aqui com uma política fiscal altamente agressiva e um investimento maciço em infraestrutura. Tocantins, professor, se nós quisermos fazer um estudo do que é evolução, nós podemos analisar os últimos 8 anos, há 10 anos mais ou menos de Tocantins, porque está mudando o governo e não se está perdendo a perspectiva de competitividade. Tocantins é tão agressiva, Tocantins é tão agressivo do ponto de vista de matéria tributária, que a norma dele prevê inconstitucionalmente que qualquer incentivo fiscal que outro estado dê, ele cobre para instalar uma empresa no território dele. Isso é inconstitucional, nós sabemos disso, não se pode conceder nenhum tipo de benefício fiscal de forma genérica, mas para se ver o nível de agressividade da política empresarial que se está instalando em Tocantins. Tocantins teve mudança de governo recente, mas a mentalidade desenvolvimentista está passando a ser algo de Estado e não de governo. É lamentável que essa... Está criando um ambiente estimulado, de negócios estimulado, conectado e seguro, é o que todo empresário procura. É lamentável que as autoridades do Maranhão não tenham ainda absorvido essa percepção de que sem empresa, sem iniciativa privada, sem grande comércio, sem grande indústria, sem uma agropecuária pujante, moderna, não teremos futuro. Sem um turismo também moderno, sem infraestrutura, nós não teremos qualquer tipo de futuro. Em relação à própria engrenagem do Estado, como é que se houver a governança? Eu falo numa infraestrutura moderna do Estado do Maranhão, dos municípios, digitalização. Os senhores têm acompanhado esse processo na estrutura estatal do Maranhão? O Estado do Maranhão sofreu algum avanço nessa perspectiva ou continua com uma burocracia bastante antiquada, sem auferir os benefícios da era digital? Do ponto de vista burocrático, professor, eu acredito que nos últimos anos nós tivemos uma evolução muito boa. É muito rápido abrir uma empresa no Maranhão, um dos estados mais rápidos do país para abrir uma empresa. Nós temos uma gestão fiscal que foi modernizada, depois moralizada e modernizada novamente. A força, mas foi. O senhor conhece bem o processo, o Maranhão todo conhece bem o processo. O que falta no Maranhão, grandemente, é uma política de desenvolvimento mais clara. O que é a política de desenvolvimento do Maranhão? O senhor é um grande estudioso, um leitor ávido por temas maranhenses. O senhor conhece assim, os eixos centrais. Para desenvolver o Maranhão, esses são os pilares. Nós desenhamos quais são as zonas, vamos trabalhar assim. Temos um estímulo para a implantação de indústrias aqui, temos um estímulo para isso ali. O setor privado vai ter um ambiente a partir disso. O senhor conhece esses pressupostos? Sim, esses pressupostos são absolutamente... alguns que têm acesso aos dados estatísticos e gostam do Maranhão, querem ver o Maranhão em outro patamar, creio que sim. Conheça, mas... nós conhecemos do que nós lemos e interpretamos, mas não isso está normatizado. Mas isso não é feito pelos governos, né? Os governos não têm feito por privados, e cada um puxa para um lado, o que gera um somatório de esforço zero. Sim. Porque cada um puxa para um lado, um puxa para o outro. Não, se levar o desenvolvimento, uma política de incentivo para aquela empresa ou para aquele segmento ali, vai tirar um pouco do meu aqui, então ali a gente faz uma articulação, derruba, breca tudo, fica como está. Então, por quê? Porque isso não tá planificado de uma forma clara, de uma forma pública, debatido
em uma esfera pública expandida, para que todos os participantes desse processo conheçam, entendam e defendam, inclusive perante uma mudança de governo. Por isso tem que que a ser gente fica apropriado, quebrando né? a cada 4 anos. Sim. E além disso, como nós vamos criar, avançar, se isso não está posto? As pessoas, se o industriário, se o empresário, o que ele quer, qualquer pessoa que tem dinheiro parado, o que ele quer é um ambiente de negócio em que o dinheiro dele tenha maior segurança com a maior rentabilidade. Por que Claro. alguém investe? Porque ele quer uma rentabilidade maior do que deixar o dinheiro dele rendendo pode dar. Então, quando a gente aumenta o risco, a pessoa vai procurar a coisa mais segura. Então, para que investir no Maranhão? Se nós não temos esses elementos prontos. Outra coisa que o senhor perguntou, a infraestrutura é adequada? Não. Se nós olharmos aqui, eu citei para o senhor no começo da live, Pará, nós estamos exatamente na frente do Pará, no ranking de competitividade. Só que o Pará tem... Aí houve a expansão da Vale, gigante, uma expansão enorme. A Vale achou uma jazida tão grande ou maior que Carajás. Nós temos novos portos privados surgindo, o governo correndo baixo, voando baixo com a iniciativa privada para viabilizar esses portos. Forçou uma série de investimentos em ramais logísticos com foco no ferroviário. Vai ser extremamente beneficiado pela nova lei de cabotagem, a BR do Mar. O Pará é um estado que em pouco tempo vai dar lição ao Maranhão em relação à integração logística. Aqui nós ainda debatemos, temos inúmeros projetos, mas ainda debatemos a questão da Zema, que é uma proposta do senador Roberto Rocha, por questões políticas não avança nem retrocede, a integração de um ramal ferroviário indo até Porto Franco, um porto seco, uma série de questões. O Maranhão tem um dos portos mais beneficiados pela natureza, que é o Porto do Itaqui. O uso que fazemos dele é que é o problema. E nós podemos parar para olhar que nos últimos anos, nos últimos 6, 7 anos, o Porto teve um investimento enorme e já se reposicionou muito. E o próprio crescimento do Porto nos últimos anos, nos últimos 6 anos, demonstram que nós passamos décadas subestimando a capacidade econômica que esse porto teria. Se nós tivéssemos nos posicionado na década de 80, como estaria hoje o Maranhão? Então, esses atrasos, essas perdas de oportunidade reiteradas, essas gerações que vão sendo perdidas. Quando a gente debatia Babaçu, a gente podia estar debatendo o Porto de Itaqui. A gente podia estar debatendo agricultura no sul do Maranhão. E continuamos sem beneficiar. Nós produzimos... O Maranhão hoje não produz arroz nem para o alto consumo. E mesmo que a gente produz, a gente manda ensacar fora. Ensacar um projeto, beneficiar e ensacar arroz é tão básico, é tão primário, para a gente não fazer isso no Maranhão. Que quem está buscando essas empresas para vir para cá, que custo e de que forma? Isso é um debate que a gente não pode prescindir. E para isso é preciso conhecer essa realidade, é preciso um grande debate público, é preciso uma estratégia, é preciso um planejamento. Precisamos identificar nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, né? As ameaças e perspectivas para irmos adiante. A educação é um ponto absolutamente central, a infraestrutura é essencial. Entre outro ponto que eu considero muito importante para verificar elementos de desenvolvimento, que é a estrutura habitacional. São Luís é um verdadeiro caos. São Luís é uma cidade de grandes invasões, é uma cidade, uma infraestrutura precária, e quando você sai mesmo da grande ilha de São Luís, você percebe que os municípios, eles são muito mal planejados. Aproveitando uma mudança agora de gestão em todos os municípios, em todo o país, por as recentes eleições, que conselhos eu só daria para os novos gestores, no sentido de tentar reverter esse quadro? Eu aconselharia diminuir a seletividade no uso da palavra metropolização. O senhor é uma pessoa que viaja muito, conhece Espanha, conhece grandes exemplos de industrialização europeias, conhece os Estados Unidos.
se eu ver que no entorno de algumas cidades vão se formando regiões metropolitanas muito grandes em virtude de o desenvolvimento não conseguir mais encontrar espaço no epicentro daquelas cidades. Então, São Luís, como o senhor ponderou, São Luís dobrou de tamanho em 2 décadas, a dobra de tamanho termina essa mega expansão dela ali na década de 80, entre 60 e 80, é uma expansão gigante, foi planejada para crescer e ter a área nobre no anil, com as pontes a cidade deu a volta em si mesma, cresceu pelo Turu e voltou ali para a península, ou seja, a cidade cresceu fora do eixo de crescimento que foi previsto para ela. Além disso, se expandiu horizontalmente, fazendo com que o custo dos imóveis elevasse. Tem uma lei de ocupação defasada da década de 90 ainda, 92. Então, ela não é mais um ambiente. Além disso, é um ecossistema frágil, é uma ilha. Mas nós tínhamos condição de investir numa região metropolitana. Nós temos Bacabeira, nós temos Santa Rita, nós temos Rosário, nós temos capacidade de porto em algumas dessas cidades. Só que no Maranhão só se faz investimento se ele for muito grande. Nós perdemos a refinaria que a Petrobras ia trazer para cá. Corremos atrás de qual outro parceiro? Tinha um terreno, desapropriava, oferecia de graça para alguém. Está aqui a contrapartida do Estado, é esse terreno aqui. Tem um hotel, que é a marca daquele projeto. Um hotel já com a última laje concretada, entregue lá a própria sorte. Quantos milhões não perdeu aquele senhor que investiu ali? Sim. Investindo num sonho perdido. Quando, de novo, ele vai investir o dinheiro dele no Maranhão, doutor Paulo? Realmente ele não vai ter mais coragem, né? Então, essa iniciativa, o Estado do Maranhão se entender como catalisador do desenvolvimento e não ele mesmo como principal ator do desenvolvimento. Isso é uma grande perspectiva. E um grande conselho, essa sua pergunta é fantástica, para que os gestores levassem a sério a metropolização. Criassem infraestruturas para ligar essas cidades. Facilitar com que essas cidades se interliguem, faz com que a mão de obra desloque mais rápido. Não faz só com que a mão de obra barata venha para São Luís, que é o epicentro desse aglomerado metropolitano, mas faz com que a mão de obra mais capacitada more em São Luís e migre mais rápido para seu local de trabalho nessas cidades, levando desenvolvimento, levando empreendimentos que produzem riqueza com maior valor agregado, riqueza que fique na cidade. Fique como? Fique a partir de pessoas que trabalham lá, aferem uma renda mais alta e distribuem essa renda, gastando na cidade, a economia se retroalimentando, isso é a economia em funcionamento. Então, nós temos desafios muito grandes para o Maranhão. Eu penso que uma live só de 40 minutos é praticamente impossível conversarmos sobre todos os nossos gargalos, sobre todos os nossos problemas, mas identificamos alguns da educação, que é um gargalo sério, e nós precisamos pensar, inclusive, no novo modelo de educação, rever na sua própria lei diretriz e base da educação, rever o nosso sistema gratuito de educação, até que ponto devemos financiar todas as universidades em todos os estados, criar polos realmente educacionais de desenvolvimento. Então, muita coisa para se pensar, e o senhor trouxe muitos elementos com sua experiência, com seu conhecimento, resultado dos seus estudos. Doutor Diogo Diniz, muito obrigado por estar aqui conosco na plataforma do Núcleo de Direito Constitucional, qual o senhor integrou, e muito nos honra ter participado como integrante do NEDIC, como um dos mais brilhantes, que, inclusive, por conta disso, tem um quadro, uma foto afixada lá no prédio do mestrado. Muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço. Professor, um grande abraço a todos. Para mim foi uma satisfação enorme. Todo chamado do NEDIC, não importa onde eu esteja, para mim vai ser sempre um grande prazer atender, pelo orgulho que tenho, boa parte da formação intelectual que tenho e da forma como penso se deve às experiências, não só intelectuais, mas aos exemplos que recebi nessa formação científica que tive a partir do NEDIC, das experiências que o NEDIC me proporcionou
como estudante e acredito, e é o seu próprio exemplo, como orientador, foi meu orientador na monografia e na dissertação de mestrado, então, certamente, estar no NEDIC e essa convivência nesse ambiente fraterno e altamente profícuo me fez um profissional razoável para chegar aos postos que tem chegado. Muito obrigado, professor, pelo convite, é sempre um prazer. Não razoável, excelente. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço. Adeus.